Olá, pessoal, boa noite. Vamos tentar uma aula um pouco mais dinâmica, né? Com um pouco mais de interação aqui. Agora eu conseguindo compartilhar, enfim, a minha tela. Então, hoje é a sessão 2 da unidade 2. A gente vai aprender comandos de edição, né? Só lembrando vocês da gente manter a nossa rotina de estudo, lendo todo o material, né, referente à aula da semana, fazer a pré-aula. Se tiver questões, dúvidas em relação ao material do livro, por favor, anotem, tragam isso para a aula. Busquem responder as perguntas também da pré-aula, para que a gente venha com material já em mente, né, que a gente possa realmente praticar algumas situações, né? Então, se o livro não foi muito fácil de compreender, vocês podem sempre me pedir, né? Na verdade, não entendi tal parte, que a gente pode deixar a aula mais dinâmica, tá? Essa nossa aula ela é prática, né? Então a gente vai tentar fazer juntos alguns exercícios aqui e no final da aula vocês podem me encaminhar pelo portal mesmo, como a gente estava fazendo, tá? Estamos na semana do dia 26 e 27 de março. Hoje, o que está programado? É os comandos básicos de edição, né? E nossa atividade vale ponto. Mesmo que estamos longe dos outros, tenha seu caderninho de anotação aí do lado. Tudo que de repente não foi falado no livro e aqui na prática vocês percebam outras situações ou tenha dúvidas e já queiram questionar. A gente está uma sala já fez um grupo no WhatsApp. Vou ficar disponível no período da aula para que a gente possa tirar algumas dúvidas e também ter algum contato mais rápido. Mas todas as aulas são postadas dentro da aula mesmo no portal de vocês, tá? Dessa vez eu vou mandar uns links dos vídeos, certo? Unidade 2, seção 2, comandos básicos de edição. Então, a gente aprendeu a fazer os desenhos, né? Alguns comandos de desenho, né? A gente tem outros mais elaborados, mas a gente aprendeu os básicos que para nesse momento é o suficiente. Só que já surgiram algumas perguntas né? Assim, professora, não tem um jeito mais fácil de fazer isso, né? E eu falei que tem, mas a gente é só exercitar o line, polyline, para depois a gente aprender como que a gente pode tornar isso mais ágil, né, mais rápido no nosso desenho. Então tem comandos como copy, move, rotate, copy, copiar, move, mover, rotacionar. O offset, alguns já conheciam, né, para fazer uma cópia de uma parede, naquela planta da casinha que a gente fez, então a gente poderia também desenhar as linhas dando offset, a espessura da parede. O mirror, ele é um espelhamento, a gente consegue copiar, mas espelhando. O fillet e o chamfer, a gente já aprendeu na polyline, para fazer cantos arredondados e unir pontos. Mas se a gente precisa fazer uma edição de um retângulo que já existe, a gente precisa chanfrar as pontas dele, a gente agora tem um comando que a gente pode editar esse desenho sem ter que redesenhá-lo. O erase, que é a borracha, a gente costumou, na verdade, selecionar e dar o delete, né? Mas existe um comando do erase. E o trim, que ele também serve como apagar alguns trechos. E ele é bem útil também no desenho, tá? Para a gente só relembrar a última aula com os comandos de desenho, vamos fazer esse exercício aqui juntos, só para ativar um pouco nossa memória. Então, a questão 1, todo desenho técnico feito em um programa como o AutoCAD ou através de técnicas manuais em prancheta será constituído de alguns elementos gráficos básicos que, combinados, permitem a representação de um determinado objeto, seja ele uma edificação, uma peça mecânica ou mesmo uma representação esquemática de um projeto elétrico.
Entre as ferramentas existentes no AutoCAD, assinale a alternativa que contém apenas os comandos de desenho, então, que a gente viu na aula passada. Alternativa A, Line, Polyline, né, o círculo, Array, não estou lembrada disso não, vocês estão lembrados? Retângulo, elipse e polígono. Então, esse array já, letra A está estranha. B, line, o array de novo, círculo, arco, retângulo, elipse e polígonos. Letra C, line, polyline, circle, arc, retângulo, elipse e polígono. Ok, letra C, né? Letra D, vamos achar o que está de errado. Então, line, polyline, círculo, arco, retângulo, distância e zoom, né? A distância a gente aprendeu já e ela não é um comando de desenho, né? Assim como o zoom também não. Na letra E, a gente tem essa área aqui também, não é um comando de desenho, então a letra C é a nossa letra correta. Só para a gente lembrar um pouquinho da semana passada, tá? Então, o que são os comandos básicos de edição? Eu trouxe um exemplo aqui, que é o nosso exercício que a gente vai fazer, para mostrar o que a gente pode agilizar, né? Então, de repente, aqui a gente tem uma sequência de, né, uma sala que possui várias mesas. Então, se a gente aprendesse só os desenhos de desenho, teria que desenhar mesa por mesa, cadeira por cadeira, né? Ou a gente pode, de repente, ter ela, né? Então, um exemplo aqui, a gente pode copiar ou dar aquele mirror, que é um espelhamento, né? E a gente já tem essas duas aqui. Depois a gente pode fazer um espelhamento também dessas duas para cá e a gente consegue ter esse bloco de mesas, né? Então, um exemplo é a parede, a espessura, a gente pode usar o comando do offset, que ele vai fazer uma cópia e a gente consegue desenhar bem mais rápido, ser mais ágil no nosso desenho, né? Então, e copiar, né? Se de repente a gente precisa só copiar as mesas aqui, rotacionar elas da forma que a gente precisa, então facilita demais o nosso desenho. Os comandos que a gente vai aprender hoje, então aqui eles são escritos, né? Eu acabei de falar, então não vou ser repetitiva, mas deixei no slide aí só para a gente ter isso bem claro, né? E se precisar a gente voltar. Então, o que a gente vai fazer agora? Abra um arquivo novo, né? Como a gente aprendeu. O nosso template, o Acadizo, que é o do CAD. E o primeiro comando que a gente vai aprender hoje é o copy. Então, a gente vai copiar. Então, a gente tem uma forma de trabalhar ele dando CO Enter, que a gente já entra no comando, ou a gente vai aqui estão todos os comandos de desenho, lá em cima, né, perto do nosso ali. Aqui tem os de comandos de edição, que é o Modify, né, de modificar. E aqui a gente tem nosso ícone de copy. No livro, ele ensina bem passo a passo como que funciona esse comando, né? Então, adicionar o comando, selecionar o objeto que a gente quer copiar. Depois que selecionar, dar o Enter para ativar, né? Para dar o OK. E ele vai pedir um ponto base e depois um ponto aonde será feita essa cópia, onde ela vai estar. A gente pode também copiar, né, selecionar e dar um valor para onde a gente quer copiar. Vamos fazer isso na prática, juntos aqui? Então, tenho um círculo, criei um círculo, não coloquei medida nenhuma, só para a gente exercitar. Aqui, ó, dentro do Home, a gente tem o Copy. Lembra que se a gente ficar com ele ali, ele dá alguns exemplos de como que a gente pode utilizar, né, o copy. O F1 sempre é uma ferramenta. Então, ele dá o que a gente quer copiar, a gente vai selecionar,
Vamos fazer isso juntos. Então, vou dar o comando CO Enter também para vocês verem. O que ele pede aqui já? Selecione o objeto. Selecionei o objeto, dei Enter. O que ele pergunta? Qual que é a base do ponto que eu quero colocar como nosso X, né? Nosso ponto base para fazer a cópia ou uma seleção. Aqui eu vou escolher o centro. Então eu posso simplesmente arrastar ele para o outro lado e fazer quantas cópias eu quiser. Ou posso também selecionar o ponto base e depois, ó, vou ligar meu orto que eu quero ele bem retinho para cá e eu quero que ele tenha uma distância de 100. Então eu adicionei a distância exata que eu quero. Ou de repente eu tenho um outro desenho e eu quero que esse círculo, né, fique exatamente nesse canto aqui. Então eu coloco essa base, então é sempre importante selecionar esse ponto de base para onde você quer colocar ele, né? Então aqui eu quero que o centro dele fique nessa vértice aqui do meu retângulo, então o meu ponto base vai ser esse exatamente, né? Então aqui é o copy tranquilo, com a distância ou não.